hoje para vocês a receita de um pão rústico, um pão integral com várias sementes e um pão muito digestivo, um pão bem mais saudável, um pão com bem pouquinho fermento, um pão de longa fermentação, mas assim muito fácil de fazer. Então, até para aquelas pessoas que não têm costume de trabalhar com pão, de fazer pão, elas conseguem fazer facilmente. É um pão que não requer muita sova. Quem tem batedeira, usa batedeira. Quem não tem, é só dar uma amassadinha e dar um processo que eu vou ensinar no vídeo para vocês. Então, assim, se você quiser ter um pão saudável em casa, eu convido você a experimentar essa receita. Vamos, então, à nossa receita. Para eu preparar o pão, eu vou precisar de um copo de 240 ml de água aproximadamente, meia xícara de semente de girassol, meia xícara de aveia em flocos, 2 xícaras de farinha de trigo integral, aqui dá cada xícara aproximadamente 100 gramas, uma colher de semente de linhaça, uma colher de sopa, uma colher de sopa de gergelim, semente de gergelim, uma colher de sopa de semente de chia, uma colher de sobremesa de sal, 8 gramas aproximadamente, 2 gramas de fermento seco, né, para pão, esse fermento biológico seco, e vou precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, que já estão aqui na minha tigela. Eu coloquei numa frigideira as sementes, as 3 sementes, e levei ao fogo médio. E eu vou deixar aquecer para dar uma torradinha. Ela vai começar a estourar feito pipoca e dar aquele cheirinho, até lembrando o cheiro da pipoca. Eu tenho que estar mexendo de vez em quando e observando para não passar do ponto. Ela vai ganhar um pouco de cor, mas não poderá escurecer nem queimar. Tem que se tomar cuidado com isso. Quando vocês perceberem que o gergelim começou a corar, desliga o fogo e mude de recipiente. Vocês estão observando? Ela está estourando feito pipoca. Olha que coisa bonita. Agora eu vou acrescentar um pouco de água sobre as sementes e deixar esfriar. Enquanto isso, passo para um outro passo. Eu vou agora então misturar, então aqui a farinha de trigo, vou colocar a farinha de trigo integral, o sal e o fermento. Vou misturar para então acrescentar as sementes. Eu vou então, depois de misturado, eu vou colocar a semente de girassol e os meus grãos tostados já hidratados. E vou misturar. Depois de completamente misturado, então é o momento de eu colocar água e misturar novamente. Uma batedeira planetária, eu vou dar uma misturada na minha massa. E vou observar se vai precisar de um pouco de água a mais, porque essa é uma massa basicamente mole. Eu já estou vendo que vou precisar. Observe que ela fica realmente uma massa mole.
Isso é o natural dela, é uma massa bastante hidratada. Se você não tiver uma batedeira planetária, você pode misturar na mão. É um pão que não requer muita sova. Nós vamos trabalhando ao longo do descanso. Nesse momento, então, eu vou retirar da batedeira e cobrir com pano e deixar descansar por cerca de meia hora. Depois de meia hora, você vai perceber que ele já começou a inchar um pouco. Você então vai molhar a sua mão com água e vai puxar dos cantos para o centro. Molhe novamente. Que é uma forma de você amassar um pouco. Minha vasilha ficou pequena, então ela fica assim. Aí você aguarda levedar mais uma hora. Depois do descanso dado, nós vamos pegar agora um pouco de farinha de trigo e colocar aqui nas laterais, polvilha um pouquinho nas laterais. E vamos assim, ó, delicadamente soltando. Se você tiver um instrumento como esse daqui, espécie de uma espátula, você também pode ir soltando para depois transferirmos para a mesa. Aqui eu vou dividir no meio. Vou fazer 3 pães, um maior e um menor. Vou separar para dar o formato. Eu dividi em 3, com a superfície esfarinhada, você vai dando uma leve boleada assim, ó. Eu fiz uma massa maior. A receita que eu passei para vocês já é da massa normal. Eu fiz uma massa dobrada para eu mostrar para vocês como pode ser assado, tanto maior quanto menor. Eu vou deixar aqui 5 minutos a 15 minutos descansando um pouco. Vou observar, pode ficar de 5 a 15 para depois nós darmos o formato que vai ficar no final. Depois de passado os 15 minutos, nós vamos agora modelar o nosso pão. Eu vou esfarinhar aqui a superfície, um pouco das minhas mãos, por se tratar de uma massa bem hidratada, ela é uma massa mole. O que eu vou fazer? Eu vou esticar um pouco aqui essa ponta, vou dobrar. Depois vou fazer o mesmo aqui fechando bem. Agora eu vou pegar aqui e vou enrolar assim, ó, pressionando levemente o polegar aqui na ponta, para dar um formato mais bonitinho assim. Vou dobrar um pouco. E vou repetir a mesma coisa com as outras massas. Agora, é importante que preste atenção nisso aqui. Eu vou borrifar um pouco de água sobre essa superfície, sem exageros. Vou pegar aqui e passar
na aveia, nos flocos de aveia. Observe como fica, ó. E com o auxílio de uma panela ou de inox ou uma panela de ferro, de preferência uma panela de ferro, mas se você não tiver, você pode usar a inox. Eu estou usando a inox, embora eu tenha uma de ferro. Eu estou aqui juntando as pontas novamente. Eu borrifo a água e agora eu polvilho em cima do pão para que grude também aqui. Como eu dividi em 3 massas diferentes, olha aqui, ó, cobertinho. Eu vou deixar agora descansar. Eu também peguei uma panela menor e vou fazer o mesmo com essas daqui. Aqui estão os pães, na verdade não ficou nem 1h30, como eu havia dito, acabou ficando 2 horas e eles chegaram assim, dobraram, mais do que dobraram de volume. E agora nós vamos para o passo seguinte. Meu forno já está pré-aquecendo, é importante que ele esteja já quente, uns 15 minutos antes, mais ou menos, antes da gente colocar o pão, por conta, para que ele não murche nem resseque. O próximo passo é preciso observar bem. Aqui eu tenho papel manteiga, que eu cortei um pedaço. Eu vou escolher aqui o lado mais brilhoso, o lado mais liso, e vou virar cuidadosamente o pão que está aqui na panela em cima do papel manteiga. Ele deverá soltar pelo fato de estar com aveia, ele solta facilmente. E eu vou pegar essa panela e levar rapidamente ao fogo. Ela vai dar uma aquecida, porque o pão vai ser assado dentro da panela. Ele vai ser assado dentro da panela, no forno. O ideal é que se use uma panela, como ele é mole, vejam que ele espalhou um pouco. O ideal é que se use uma panela de ferro. Não tendo a panela de ferro, a gente pode usar de inox, como eu estou usando aqui, para que vocês observem. Da forma como está aqui, eu vou colocar dentro da panela. A panela já aqueceu, estou pegando aqui com cuidado. Eu vou pegar do jeito aqui que está, com o papel, cuidadosamente. Vou colocar aqui dentro da panela e vou pegar uma gilete e dar um corte no centro do pão. Vou tampar. Eu aqueci um pouco a tampa. Eu vou tampar agora essa panela e ela aquecida, eu vou levar ao forno que também já está pré-aquecido. Vou fazer isso com as outras também. Pegando o segundo pão e virando no papel manteiga. Levando novamente para o fogo para dar uma aquecida na panela. Vejam, eu posso pegar aqui agora a gilete e dar um corte em cima também desse pão. A segunda panela também já está aquecida, que é uma panela menor. Farei o mesmo, com o papel por baixo. Arrumo aqui. Olha como fica. E agora a tampa também aquecida, eu vou tampar e levar também ao forno assim. Após 20 minutos que o pão estiver no forno,
você deve retirar a tampa e deixar assando, acabando de assar. Com todo cuidado, a tampa deverá estar muito quente. E assim, deixe assar até completar o seu tempo e dar uma corada. Embora o forno, esse forno convencional, ele não chega a uma temperatura desejada, a 250 graus. Porém, ainda que não core, vai ficar bem assadinho. Os pães agora já assados, já passaram 40 minutos, cerca de 40 minutos. Eles estão agora na panela e eu vou mostrar para vocês como facilmente eles são retirados. Basta eu pegar aqui pela ponta do papel e colocar sobre uma grade para esfriar. Retiro a panela. Vou agora pegar o outro. Olha como sai facinho. E agora o terceiro. Ó. Eu agora deixo aqui numa superfície, numa grade, para poder esfriar, para depois eu remover o papel. Vou deixar esfriar um pouco e depois eu volto para mostrar para vocês como ficou. Aqui estão os 3 pães já assados. Eu já retirei o papel, deixei esfriando numa grade, retirei o papel, coloquei no prato. Eu dei a quantidade de um pão desse maior, que ele dá aproximadamente 700 gramas de pão. E esses daqui dá aproximadamente 350 cada um. Eu dobrei a receita, embora tenha passado a quantidade certa para vocês, para eu poder congelar esse daqui. Aqui, depois, aquele eu vou consumir agora. Esses 2 menores eu vou congelar para no momento mais apropriado eu não precisar fazer novamente. Então, por isso, eu coloquei em 2 panelas menores e uma panela maior para que vocês tivessem uma ideia das formas de fazer. Vamos então cortar e ver como ficou o pão. Ele é um pão integral, um pão de grãos. Por isso ele fica assim, ó, escuro. Ele meio a meio, vocês viram. Gente, uma manteiguinha aqui, um pão morninho, é sem igual. Olha, é um pão um pouco pesado, mas mesmo assim sem perder a sua delicadeza. Experimente. Mais uma vez, eu peço a você que, se você gostou, deixa aí o seu like ou os seus comentários. Alguma dúvida que você tenha, pode tirar que a gente vai ter todo o prazer de responder, tá bom? Então, deixa o seu like, compartilha essa receita e bom apetite. Até a próxima. Que Jesus abençoe vocês.